Pronto, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. A gente já começou, né, o retorno gradual, felizmente. E com esse retorno também houve uma nova demanda, né? A demanda por transporte. Né? Muitos alunos moram, né, residem em outro município, como Alto Santo, Jaguaribara, São João, e que ainda não são atendidos pela rota, né, do transporte municipal. Então, esses alunos que não são atendidos pela rota, aqui em Tabuleiro a prefeitura disponibilizou uma rota para atender principalmente o aluno do integrado, né? Porque essa rota não tem à noite. Enfim, então assim, houve, né, uma nova mudança no regulamento dos auxílios estudantis, porque antes o auxílio transporte ele só era ofertado por meio de edital, né, que é o edital como a gente fez do auxílio emergencial. Mas diante dessa demanda urgente, né, que vocês estão tendo gasto com o transporte, houve essa flexibilização e a gente vai ofertar o auxílio transporte sem o edital, né, até para tornar mais rápido, mais ágil todo o processo que vocês, né, precisam, é uma demanda que já existe. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse auxílio de transporte, né? Quem pode solicitar, valores, né? Como solicitar. E no final, ao final, vocês podem fazer perguntas. A gente vai iniciar aqui, vou só passar aqui o slide. Pronto. O objetivo, né, é basicamente o mesmo do auxílio emergencial, né? Todo o auxílio a assistência estudantil ela é uma estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais entre os estudantes do IFCE, e a concessão do auxílio transporte, nesse momento, visa atender os estudantes diretamente atingidos com as consequências socioeconômicas durante a pandemia. Né? Também porque a gente, né, acelerou esse processo de concessão devido, né, à situação da pandemia. Né, porque antes a gente tinha todo um planejamento, a gente ofertava edital no início do ano, mas com a pandemia houve essa mudança também. Vou passar aqui. Dos critérios e regras de atendimento. Né? Quais são os critérios? Estar regularmente matriculado em um dos cursos, tanto o técnico como do integrado subsequente como superior. Né, presenciais do campus Tabuleiro. De acordo com o parecer da Procuradoria, também precisa ter aderido ao ensino remoto, né, para solicitar esse auxílio estudantil. E serão atendidos preferencialmente os estudantes com renda familiar per capita de até salário mínimo, um salário mínimo e meio, que é justamente R$ 1.650,50. Justamente o mesmo critério do auxílio emergencial, né? É somada a renda da casa, da família, se dividir pelo número de pessoas, se essa renda for até R$ 1.650, esse aluno está apto, né? Está dentro dos critérios de recebimento do auxílio estudantil. Vou passar aqui. Do valor, né? O auxílio transporte, ele subsidia despesas do trajeto residência, campus, residência, nos dias letivos. O que significa isso? O auxílio é pago conforme os dias que os alunos têm aula, né? Por exemplo, final de semana a gente não contabiliza, né, o auxílio transporte, período de férias, feriado, o aluno não irá receber, né? Não é feito o cálculo nesses dias que não tem aula, né? Então a gente faz o cálculo do valor a ser pago conforme os dias que os alunos têm aula. O valor pago é até R$ 398,95, é o teto, né? Não significa que o aluno vai receber esse valor. A gente faz um estudo, né? Tenta entender o contexto do aluno, quanto é que o aluno está gastando, qual o tipo de transporte que o aluno usa, qual é a distância que o aluno percorre nesse trajeto, né? Até chegar ao campus e retornar à sua residência. Tudo isso é feito para
que a gente consiga chegar a um valor daquele auxílio. E como o nome já diz, é um auxílio, né? Se o aluno ele gasta mais de R$ 400, ele vai ter que custear, né, esse valor restante. O auxílio é justamente só para ajudar, né? Não significa que a gente vai pagar o valor total que o aluno gasta, né, nesse trajeto. No ano corrente, né, no ano que a gente está, o auxílio será pago referente aos dias letivos do mês de novembro e dezembro. Vocês iniciaram o retorno gradual a partir do dia 16 de novembro, né? E dezembro vocês vão ter, eu acho que é uma semana de férias. Não lembro bem o dia, né, do final do calendário. Então, o cálculo do auxílio transporte vai ser baseado nesses dias letivos de novembro, né, que são a partir do dia 16, e dezembro, os dias que vocês vão ter aula, tirando o período de férias. Das inscrições, né? Quando é que vocês já podem solicitar o auxílio transporte? Na verdade, houve só uma correção aqui, e vocês já podem solicitar hoje, né? Eu já liberei no sistema para que vocês já possam se inscrever, né? E terão até o dia 25 de novembro para efetuar essa inscrição. Ah, porque tão pouco tempo? Porque a gente precisa correr. Realmente é uma corrida contra o tempo para a gente tentar selecionar os alunos, calcular os valores, fechar a folha de pagamento e enviar para o setor financeiro. É por isso que a gente está dando um curto prazo para que vocês possam se inscrever no CISAI, né? Também é no mesmo sistema que vocês pediram o auxílio emergencial, se alguém aqui já tivesse solicitado, se dá no CISAI, né? Tá aqui o site. E a documentação também é enviada pelo CISAI, né? Funciona bem parecido com o auxílio emergencial. Até a documentação é basicamente a mesma. Certo? Vou passar aqui. Descreva seu trajeto. Lá nas informações adicionais, né, no CISAI, quando vocês forem realizar a inscrição, é muito importante que vocês descrevam, né, todos os detalhes desse trajeto que vocês estão fazendo. Por exemplo, qual o tipo de transporte utilizado, qual é a quilometragem percorrida, né, nesse trajeto, residência, campus, residência, e outras informações. Podem colocar também mais ou menos quanto é que vocês estão gastando por dia, para a gente poder ter uma noção, né, de quanto aquele aluno está, né, tendo, qual o gasto que aquele aluno está tendo para realizar esse trajeto. Então, nas informações adicionais, né, lá na inscrição, no finalzinho lá do formulário, é muito importante que vocês coloquem tudo isso, né? Quilometragem, tipo de transporte, valor, para a gente ter uma noção e fazer um cálculo, né, de pagamento para aquele aluno. Só um momento. Quais motivos podem indeferir a minha inscrição? Falta de documento. Documentação incompleta, né? Exemplo, falta de algum comprovante de renda ou ausência de renda de algum membro da família. Documentação desatualizada. A falta de qualquer documento correspondente ao auxílio solicitado implica o indeferimento da inscrição, não cabendo recurso. Caso o aluno verificar alguma incorreção em sua solicitação, após a finalização da inscrição, ele poderá efetuar a desistência do pedido e realizar nova solicitação. Né? Então, assim, o que é que mais causa indeferimento? Né? O que mais causa que o aluno não tenha o auxílio concedido? É justamente a documentação, né? Erros nas documentações, especialmente em relação à comprovação de renda. Sempre a dica que eu dou: se todas as pessoas que moram na casa, que são maiores de 18 anos,
elas vão precisar apresentar alguma comprovação de renda ou ausência de renda, né? Então, é a principal dica. Sabendo que aquele membro familiar maior, ele vai sempre precisar apresentar alguma documentação em relação à comprovação de renda, né? Documentação desatualizada, né, também é uma das causas. Às vezes, comprovante de endereço desatualizado, né? Enfim, esses documentos também causam um indeferimento. Então, se vocês fizerem a inscrição, né, até o dia 25, percebeu que erraram, né, na documentação ou em alguma informação, vocês podem cancelar o pedido de vocês e fazer uma nova inscrição, dentro desse prazo, né, até o dia 25. Então, tem alguém com o microfone ligado. Acho que é Joaquim. Joaquim, você pode desligar seu microfone, por favor? Obrigada. Então, quais são os documentos obrigatórios, né, para realizar essa inscrição do auxílio transporte? Comprovante de residência, né, pode ser uma conta de água, conta de luz, de um dos últimos 3 meses, setembro, outubro ou novembro. Não precisa ser no nome do estudante, não precisa estar pago, né? Então, se atentar também em relação à data de emissão e não do vencimento da conta. E vocês têm que olhar qual a data, né, corresponde à emissão. Se for setembro, outubro ou novembro, então esse documento é aceito. Comprovante do Bolsa Família, na verdade, isso aqui não está mais valendo, né? Não tinha nem percebido. Porque o programa foi extinto, né? Agora foi transformado no Auxílio Brasil. Então, como está nessa transição, quem recebia Bolsa Família não precisa mais colocar nenhum documento e não precisa dizer que recebe, né? Já que o programa foi extinto e está sendo migrado para outro. Então, vocês não informam nada nesse campo e também não precisam mais colocar nenhuma declaração ou comprovante, certo? Declaração de responsabilidade de menores de idade, né? Esse documento é obrigatório para aquele aluno, né, que está solicitando auxílio, transporte, e ele é menor. Então, ele precisa apresentar também uma declaração, né, assinada pelo seu responsável familiar. Esse é o anexo, esse anexo 8, né? Todas essas documentações, como eu falei, são basicamente a mesma, né, do auxílio emergencial. Vocês podem estar entrando no site, né, do IFCE e lá, Marcelo, você sabe qual é a aba? A gente depois podia apresentar, né? Onde é que consta essas declarações, esses formulários? Posso, eu vou pegar aqui o link e coloco aqui. Pronto. Então, todos esses formulários, vocês podem, né, estar fazendo o download diretamente no site. Vocês podem imprimir. E se não tiver como imprimir, vocês podem fazer manuscrito, né? Podem escrever de próprio punho. Mas, de preferência, se puderem imprimir, é melhor. Fica mais fácil para a gente. Documentos obrigatórios também é a declaração de renda dos familiares, né? Como eu já expliquei para vocês. Todos os familiares maiores de 18 anos que residem na mesma residência com o estudante, incluindo o próprio estudante, se for maior de idade, devem fornecer declarações de renda ou de ausência de renda. A falta desses documentos de qualquer um dos familiares implicará o indeferimento do pedido do auxílio transporte, no caso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês, né, poder ficar mais claro para vocês. Uma das causas de indeferimento também do último edital do auxílio emergencial foi que o aluno, né, maior de idade, ele não anexou nenhuma declaração, né, de renda do próprio aluno, entendeu? Ele era maior e ele anexou a declaração de renda ou ausência de renda de todas as pessoas maiores de idade da casa, mas esqueceu de anexar o seu. Então, essa inscrição foi indeferida.
No caso da aluna Maria, de 17 anos, moram a avó aposentada, o pai, a mãe, sua irmã de 20 anos e seus irmãos de 13 anos e 9. Somente seus pais trabalham. A avó, o pai e a mãe devem apresentar a declaração de renda. A irmã deve apresentar a declaração de ausência de renda. Vocês notam que a irmã, ela tem 20 anos, né? Então, ela já é maior. Por isso que ela precisa apresentar a declaração de ausência de renda, pois ela não possui emprego. Maria e os dois irmãos menores não precisam. Por quê? Maria é aluna, tem 17 anos, então ela é menor. Então, ela não precisa apresentar nenhuma comprovação de renda, né? Então, só para vocês ficar mais claro para vocês, esse exemplo aqui de uma família, né, composta por várias pessoas, e quem deve apresentar ou não é a comprovação de renda. Certo? Deixa eu passar aqui. Para maiores de 18 anos que não têm renda, vocês devem apresentar, né, aquela declaração que não possui renda, e também consta lá no site. Então, para maiores de 18 anos que têm renda, por exemplo, se for trabalho formal, né, trabalho com carteira assinada ou servidor público, pode ser o contra-cheque atualizado dos meses de setembro. Na verdade, não, também está desatualizado esse aqui. Tem que ser de setembro, outubro ou novembro, certo? O contra-cheque. Pode ser só um, desde que seja atualizado. Pode ser também os extratos bancários dos últimos 3 meses, que são setembro, outubro ou novembro, e novembro, no caso, né? São os 3 últimos extratos bancários. São para aqueles trabalhadores que, né, que são carteira assinada ou servidores públicos. Cópia da carteira de trabalho também, né? Com as páginas que tem lá as informações pessoais e a questão né, da renda, do tipo de trabalho. Deixa eu só ligar aqui. E se não tiver, né, se preferir colocar, a gente tem uma declaração também de renda formal, né, que é o anexo 2, que também a gente já vai colocar aí o link para vocês, né, pegarem todos esses formulários. E para quem é aposentado, né, pensionista ou beneficiário do BPC, né, pode também ser os 3 últimos extratos, setembro, outubro e novembro, né, pode ser a cópia do extrato de pagamento, setembro, outubro e novembro, e também pode ser uma declaração, né, justamente aquele para a gente facilitar, né, para que vocês não precisem ir a bancos, a instituições e peguem esses documentos. Existe também um anexo 3, que é uma declaração para aposentado, pensionista ou beneficiário do BPC, que também podem estar preenchendo. Quem é empresário ou comerciante, pode ser também a cópia da declaração do imposto de renda 2020. E quem possui estágio remunerado também pode ser a cópia do contrato do estágio, né, ou contra-cheque, de setembro, outubro ou novembro. Bolsistas também, né, tem que declarar essa renda, constando o valor da bolsa. Pode ser também a cópia do extrato bancário, onde consta esse valor. Quem recebe aluguel de imóvel, eu não vou passar isso, porque eu nunca recebi, na verdade. E aquelas pessoas que não têm, né, como comprovar essa atividade remunerada, que são aqueles trabalhadores autônomos, avulsos, profissionais liberais, né? Então, aquelas pessoas que não possuem vínculo de trabalho, não possuem carteira de trabalho assinada. Então, essas pessoas que trabalham por conta própria, como a gente fala, eles podem assinar, né, eles podem preencher o anexo 5, que é a declaração de renda informal. Deixa eu passar aqui. Quem vive da agricultura, né, pecuário, da pesca, também pode preencher essa declaração de renda informal, que existem muitos casos, né, em relação aos nossos alunos, existem muitos pais agricultores.
Dados bancários, né? O estudante ele deve fornecer uma foto do cartão da conta bancária ou extrato de conta bancária em seu nome, quando houver. É um documento que não é obrigatório, né? Vocês vão conseguir finalizar sem esse documento, ele não é obrigatório. Mas se vocês tiverem, vocês coloquem a foto, que facilita também para a gente verificar quando há alguma inconsistência, né? A conta bancária deverá estar no nome do estudante, né? Não se admitindo o pagamento do auxílio por meio de contas de outras pessoas. Por exemplo, pai, mãe ou outro parente, ou conta conjunta. Então, mesmo que o aluno seja menor, ele deve ter uma conta no seu nome. Né? Pode também ser uma conta de banco digital, né? Então, Nubank, Inter, que é bem mais fácil, mais rápido a abertura de contas, também pode ser por meio de bancos digitais, certo? Pronto, então, assim, como eu já falei, é a mesma documentação do auxílio emergencial, né? Vocês perceberam que é a mesma. Então, quem já foi contemplado, quem é que recebe o auxílio emergencial, é só repetir a mesma documentação. Lembrando que tem que ver se está atualizada, né? Tem que ver se está dentro desses 3 meses, setembro, outubro ou novembro, em relação à data, né, que foi preenchida. Então, assim, se não tiver, vocês vão precisar atualizar. Comprovante de endereço também tem que estar, né, dentro desses 3 meses. Então, assim, é só verificar, né, esses documentos e atualizar. E se não, se nunca tiver pedido auxílio, né, tem que entrar no CISAI, tem que pegar, né, baixar esses formulários. Márcia já colocou aqui o link. Já, Milena, já falou. Pronto. Então, pode entrar no site, nesse link aí, e baixar os formulários. Então, como eu já falei, vocês já podem solicitar o auxílio transporte, já está aberto no CISAI essa oferta. Vocês já podem se inscrever. E tem justamente o público-alvo, são os alunos que voltaram, né, às aulas presenciais, que estão tendo aulas e que não estão atendidos pela rota, né, do transporte escolar. Por exemplo, todos os alunos da noite podem solicitar, né, todos os alunos do curso subsequente que retornaram às aulas podem solicitar, porque não tem transporte, né? Bom dia. Já os alunos do integrado, né, os alunos que estão vindo de transporte escolar, eles não serão atendidos, né? O critério não é esse, é justamente esses alunos que não são cobertos, vamos assim dizer, pela rota. Pronto, quem foi que levantou a mão? Foi José Anderson, né? Bom dia, sou Anderson. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre a carteira de trabalho. Sim. Eu não tenho mais minha carteira de trabalho, porque houve uma chuva aqui e molhou e eu fiz até um boletim de ocorrência. Agora é digital. Como é que eu faço? No caso, é você que trabalha, né? Você tem trabalho com carteira assinada, não é isso? Isso. Pronto, então você pode estar preenchendo a declaração de renda formal, né? Que é uma declaração de trabalho para quem tem um vínculo empregatício, né? Quem tem carteira de trabalho assinada, quem trabalha como servidor público. Então, tem uma declaração que você pode estar preenchendo. Eu nem lembro qual é o anexo. Mas nesse link aí, pode falar. Porque é necessário anexar a foto da carteira. Não, é um documento ou outro, certo? Não são cumulativos. Você deve preencher, você deve enviar ou a foto da sua carteira assinada, né, da sua carteira de trabalho, ou a declaração. Não precisa ser os dois. Se você preencher só a declaração, dá certo. Ótimo. Alguém mais quer perguntar?
Aí eu também tô com uma pergunta. Como é que eu faço para, por exemplo, minha esposa, ela não trabalha. Como é que eu faço para poder ela. Agora me esqueci o nome. Comprovar. Isso, comprovar Bom, que ela não quem não, trabalha. quem não trabalha e for maior de 18 anos, preenche a declaração que não possui renda. Né, que tá tudo nesse link aí que Marcelo colocou no chat. Você vai abrir, certo? O link e vai lá tá todos os formulários. Aí você vai baixar, vai imprimir e ela preenche e você preenche a declaração de renda formal. Se morar mais alguém na casa que for maior, também vai precisar comprovar a renda ou que não tenha renda, entendeu? Aí precisa também de alguma, por exemplo, certidão de casamento para comprovar que eu sou casado com ela ou não necessita? Lá no você já tem seu cadastro no CISAI? Não, é a primeira vez. Não, você nunca fez o cadastro, né? Você vai Isso. você vai entrar nos sites, certo? Que a gente. Eu não tô conseguindo ver, Marcelo, as mensagens que estão colocadas aqui no chat. Lá que estranho. Pode ter sido que na hora que tu saiu e voltou, aí desatualizou. Apagou. Pronto. Tem um site, certo? Que é o cisai.ifcs.edu.br. Que você pode, se o Marcelo puder também colocar o link aqui, também posso aqui. Você vai fazer, né, o seu cadastro no sistema, certo? E a gente tem até tutorial explicando como é que faz esse cadastro. Você faz esse cadastro, você vai preencher todas as informações pessoais e vai adicionar sua esposa lá no grupo familiar. Não precisa apresentar a certidão de casamento, nada disso. Só precisa colocar as informações dela, data de nascimento, se ela trabalha, qual a renda. E pronto, Marcelo, obrigada. Nesse link aí você vai fazer o cadastro, certo? No sistema. E as documentações são essas que eu já expliquei, né? Comprovante de residência e comprovação de renda. E se for menor, tem que ter a declaração, né, de responsabilidade do aluno menor. Milena, tem duas perguntas aqui no chat. Tem uma Uma pergunta. do Rivaldo. Quem se inscreveu no auxílio pode se inscrever no auxílio transporte? Quem se inscreveu no auxílio emergencial pode pedir o auxílio transporte? Pronto, uma pergunta muito boa. Eu até tinha, né, pensado em colocar na apresentação e acabei esquecendo. Na verdade, Rivaldo, pode sim, né? Mas ele também, dependendo da disponibilidade orçamentária do campo, pode ser um critério de seleção. Vou explicar melhor. Vários alunos solicitaram, né? Se o campus estiver com pouco recurso, a gente vai priorizar aqueles alunos que ainda não receberam nenhum tipo de auxílio, né? Mas assim, a orientação é solicitem, porque não tem nenhum impedimento, né, de acumular o auxílio emergencial com o auxílio transporte. Então, o aluno que está tendo gasto com o transporte, o aluno que não é atendido pela rota, né, do transporte escolar do município, solicite o auxílio transporte. E, mais uma vez, eu destaco que vocês coloquem nas informações adicionais, né, lá na inscrição, todo esse detalhamento, né, em relação ao custo do transporte, qual o transporte que vocês estão utilizando, uma média de gasto para a gente ter uma noção. Milena, a Ana Beatriz pergunta que ontem ela realizou o pedido do auxílio óculos e está com toda a documentação, porém com a data de ontem. Pode realizar o pedido com a documentação sem problema? Precisa imprimir novamente? A data de ontem, não. Você pode aproveitar essa mesma documentação, né? Menos a questão do orçamento e menos a consulta, né? Você tira esses dois documentos e pode aproveitar, sim, e solicitar o auxílio de transporte. São essas duas perguntas que tem. Por nada.
Alguém mais quer perguntar? Então, assim, lembrando que até o dia 25, né, de novembro, vocês podem solicitar o auxílio transporte. A partir de agora, já pode pedir. Não deixem para a última hora, porque a gente, né, geralmente tem problemas no sistema, às vezes outros campos estão com seleção, né, edital aberto. Então, assim, não deixem para solicitar apenas na quinta-feira. A gente tem aí um período bom, né? Final de semana vocês podem já correr com essa documentação, preencher e enviar no sistema. Quem não tem o cadastro, já vá agilizando, né, o cadastro e depois organize a documentação. A gente pode encerrar? Então, pronto, pode perguntar, Walter. Bom dia. Bom dia. Em relação a São João, o transporte da prefeitura ainda não está disponibilizado, porque ainda está em manutenção. Eu queria saber, em relação a isso, pode se inscrever? Tem alguma previsão, de ser ofertado? Assim, de última hora, eu fiquei sabendo que até o dia 22 podia estar disponibilizado. Certo. Segunda-feira, né? Pronto. O que é que eu oriento? Solicite. Solicite, porque vai que não... Assim, a gente sabe que a prefeitura às vezes tem muitas variáveis, né, em relação à questão de transporte. Então, assim, solicite e caso o município oferte, a gente paga só aqueles dias que você não teve a cobertura da rota, entendeu? Por exemplo, você já iniciou dia 16, foi? Foi, faltei 2 dias. No Você caso, não era veio, 2 dias. você não Não veio, vi, não. Isso, não fui. certo. Aí você não veio por causa do transporte? Exatamente. Já assim, pela questão de visibilidade, para eu estar andando de moto à noite, tá muito difícil. Pronto. Então, o que é que eu oriento? Solicite. E no momento que eu for fechar a folha de pagamento, aí eu procuro, né, essa informação se já está sendo oferecido o transporte. Certo? Tá ok. Rivaldo, eu não consigo ver nenhuma pergunta. Eu vejo, né, assim, eu vejo aparecendo a mensagem, mas aqui no chat eu não consigo ver nenhuma pergunta. Não fica gravado. Milena, ele pergunta se o valor do auxílio transporte é padrão ou vai do custo de cada aluno. É variável, viu, Rivaldo? É como eu falei, assim, o teto é até R$398. Né? Não significa que o aluno vai receber aquele valor. A gente faz uma avaliação do custo do aluno. Né? Por exemplo, um aluno do curso subsequente que reside aqui em Tabuleiro, que vem de moto, não vai receber o mesmo valor do aluno que vem de Topic, que estuda em Jaguaribara. Entendeu? Por quê? Porque o gasto desse outro aluno de Jaguaribara é bem maior do que o aluno que reside aqui em Tabuleiro. Então, a gente faz essa avaliação, calcula uma média, né, do valor a ser pago por cada aluno. É personalizado, né, vamos assim dizer. Milena, há alguns alunos que o transporte escolar não está passando próximo da casa deles. Eles precisam se deslocar para uma parada em outra comunidade para poder pegar o transporte. Nesse caso, ele pode ser contemplado para custear esse transporte até o local onde passa o ônibus da prefeitura? No caso, residem na zona rural, é assim? Isso, reside na zona rural, mas só que o ônibus escolar não passa na comunidade. Aí precisa pegar um transporte, uma moto e tudo mais, para poder ir para uma parada onde o ônibus passa. Sim, esses alunos que tem, como se fosse 2 tipos de transporte, né? Isso. Um gratuito e um próprio, né? Porque tem o deslocamento até o ponto do ônibus. Né? Se essa distância for uma distância assim, que realmente, né, o aluno vai ter um custo, ele pode solicitar e deve explicar isso nas informações adicionais. Que até lá na solicitação, na inscrição, ele pode marcar 2 tipos de transporte, ou até mais. Tem vários transportes lá, né, nesse trajeto, e ele pode marcar, tem a opção lá de marcar qual tipo de transporte que ele utiliza.
ele pode marcar que é moto própria, né, transporte próprio e transporte escolar. E lá nas informações adicionais ele vai explicar, né, como é esse trajeto, quantos quilômetros ele percorre de transporte próprio até chegar à parada, para a gente poder entender também. Mas pode solicitar sim. Alguma pergunta a mais, a gente pode finalizar a reunião. A gente também, né, vai ficar respondendo as perguntas pelo e-mail, né? Vou até colocar aqui. Olha, Marcelo, tá bloqueado. Ah, não. Cai.tabuleiro. Pode falar. E quem é aluno já daí, esse auxílio transporte, ele é concedido no automático? Eu tenho que fazer o processo da inscrição? Não, tem que solicitar, né? Todo auxílio ele precisa ser solicitado no sistema. Todo auxílio precisa, até porque a gente faz uma seleção, confere a documentação, né? É todo um processo, tem que solicitar sim. Uma última pergunta. Pode perguntar. Eu sou funcionário público e a minha filha é beneficiária do BPC. Eu sou representante dela. Eu queria saber se, nesse caso, eu posso me inscrever, mesmo assim, para o auxílio transporte? Ela mora com você? Ela mora com você? Sim, mora sim. Valterninha, assim, eu oriento solicitar, né? Porque a gente vai fazer a avaliação em relação à renda. Né? Se tiver com aquela renda per capita de até R$ 1.650, então você está apto, né? Você está dentro dos critérios para receber. Então, solicite que a gente avalie. Pois está ok. Alguma pergunta a mais? Lembrando que, como o Marcelo falou, a gente, né, vai estar respondendo pelo e-mail também, que eu coloquei para vocês. Tem o WhatsApp do campus. Se tiverem alguma dúvida também, essa gravação da reunião vai ser, né, disponibilizada para vocês revisarem. Não fiquem com dúvidas, porque a gente, né, precisa correr com esse processo, então não vai ter muito tempo, né, de ter uma nova oportunidade. A gente está finalizando o ano e a gente precisa, né, fechar as folhas para usar o recurso nesse mesmo ano. Pronto, gente. Então, bom dia, né? Obrigada pela participação. Eu espero que, assim, né, vocês tenham entendido, mas também se ficar alguma dúvida, não deixem de perguntar, né? A gente está aqui para, né, para auxiliar, para ajudar. Importante que vocês solicitem, né? Quem está dentro dos critérios, quem está tendo custo com o transporte, solicite esse auxílio. Em relação ao pagamento, a gente não tem nenhuma data ainda, certo? A gente precisa primeiro, né, selecionar e depois a gente, né, fechar a folha e enviar para a gente ter uma ideia de pagamento. Mas, assim, não tem nenhuma data ainda, né, estabelecida para pagamento ainda.